Gostaria de fazer uma reflexão com os irmãos. Nivaldo, você vai querer fazer uso da palavra? É? Então, eu gostaria de fazer uma reflexão com os irmãos no livro de Êxodo. Nós estamos hoje no dia da Páscoa, né? E aí nós vamos pensar sobre isso. Pois bem, então você que já achou o livro de Êxodo, abre aí no capítulo 12. A gente vai fazer uma reflexão sobre este tema, Páscoa, né? Que tem um valor, tem um significado, que ele foi ressignificado, na verdade, e que nos diz respeito, e que muito nos interessa. E o meu desejo, irmãos, eu estava até conversando com o Jean hoje, é que a gente oficialize todos os tempos de Páscoa, como foi no ano passado. A gente tem uma atividade da igreja, uma atividade bem festiva, e aí eu quero contar com o apoio da igreja nesse aspecto, para que a gente possa fazer disso uma rotina no calendário da nossa igreja. Natal e Páscoa, duas datas importantes demais para o calendário cristão. Então, se Deus abençoar, a gente vai fazer disso uma rotina no tempo da Páscoa, e aí a gente vai poder fazer uma comemoração especial nessas datas festivas. Nesse tema, irmãos, nós partimos do princípio de que o judeu, ele tinha 3 festas. A gente lê em Êxodo 23:14, que ainda não é o texto que nós vamos meditar, que diz assim: 3 vezes no ano celebrem uma festa para mim. 3 vezes no ano celebre uma festa para mim. Então há um mandamento, uma ordenança bíblica para a festividade. E é engraçado que a gente vai ver que há uma festividade presente na Bíblia. Deus, o nosso Deus é um Deus de festa, é um Deus de alegria. E nós gostamos também disso, né? É aniversário, é casamento, é nascimento de criança, é isso, é aquilo, é bodas disso, bodas daquilo, e a gente já tem um motivo para festejar. O judeu também, por ordenança bíblica e por natureza do próprio povo, também tem um espírito festivo. Ele também gosta de fazer festa. E Deus, como lido aqui no versículo 14 do capítulo 23, Deus também manda que se façam festas. E aqui que ele está se reportando são 3 festas anuais, porque existiam outras festas semanais, todo sábado, por exemplo, era uma festa semanal, e festas mensais, e também essas festas anuais. E dessas 3 festas que Deus chama e convoca e estabelece, então nós vamos citar o nome delas. A festa dos pães asmos, que era uma festa que foi colada com a festa da Páscoa. Então, a festa dos pães asmos com a festa da Páscoa virou uma festa só. Então ficou estendido aí 8 dias de festa, começando com a Páscoa, com a morte do cordeiro, o sacrifício do cordeiro, fazendo aquele momento ali de comer aquela carne, e aí transcorria mais 7 dias, tempo em que teria, que eles se privariam do fermento, ou seja, o pão sem fermento, o pão asmos. Então esta festa, como sendo a primeira festa do ano, a festa da Páscoa, colada com a festa do pães asmos, era uma das 3 festas. A segunda festa era chamada a festa das semanas, ou a festa de Pentecostes. Festa das semanas, porque ela se dava 4 semanas depois da festa da Páscoa, ou seja, Pentecostes, 50 dias depois de comemorar a festa da Páscoa, se comemorava a festa das semanas. Então, era a segunda festa, também conhecida festa das primícias. E a terceira festa, a festa das tendas, ou festa do tabernáculo.
Era o tempo em que o judeu saía da sua casa e fazia uma cabana nas suas imediações da sua casa e ficava morando uma semana em cabana, em tendas. Isso fazendo uma lembrança, uma alusão ao tempo em que eles peregrinaram pelo deserto e não tinham casa para morar e moravam em tendas. Então, sempre reportando aquele período lá de fuga, de saída, de libertação da escravidão do Egito. Então, essas 3 festas eram festas solenes, festas religiosas, festas que não era só para comer, mas tinham um cunho religioso nisso. Era o tempo em que eles agradeciam a Deus, é o tempo em que eles reconheciam que o Deus que eles serviam era um Deus presente na vida deles. É um Deus que conecta com o seu povo, é um Deus que compactua com o seu povo, é um Deus que dirige o seu povo, é um Deus presente na vida do seu povo. Então essas festas faziam alusão a um momento que eles viveram em que a intervenção de Deus havia acontecido ali na vida deles. Festa da Páscoa, colado com a festa dos pães asmos, a festa das semanas, ou Pentecoste, e depois a festa das cabanas, das tendas, do tabernáculo. Essas 3 festas eram festas anuais. Judaica. Algumas pessoas têm resistência quanto à religião judaica, mas nós precisamos entender que o cristianismo emerge do judaísmo. Dentre as 10 maiores religiões do mundo, em primeiro lugar está o cristianismo, e entre as religiões, as 10, ali pelo 8º lugar, está a religião judaica. O judaísmo é uma religião de muitos adeptos, e o cristianismo sai de dentro do judaísmo. Então, muitas das nossas verdades, muitas das nossas bases cristãs estão fundamentadas no judaísmo. Então, às vezes há um preconceito quanto a isso, e aqui eu tento quebrar isso para que a gente possa admitir a correlação, a coexistência, a convivência dessas 2 religiões, porque uma segue a outra. Então entenda isso e entenda dessa forma para que você possa compreender verdades que estão presentes dentro do cristianismo, mas que precedem do judaísmo. Entende? Pois bem, dito isso, vamos ao texto que a gente definiu para a nossa meditação, nossa reflexão nesta noite. Êxodo capítulo 12. E aí eu quero bem a sua atenção, porque aqui é a instituição da festa que diz respeito inicialmente ao judaísmo, mas que é exportado e ganha um ressignificado, uma dimensão de compreensão para o contexto do cristianismo. Capítulo 12, versículo 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento
e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. E é assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor de geração em geração. Vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Vamos orar. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem uma didática tão compreensível que nos leva a entender as coisas do Senhor. E nós te pedimos que o teu Espírito Santo esclareça a tua verdade, de forma que, entendendo a verdade do Senhor, nós possamos nos alegrarmos com a proposta que o Senhor tem para cada um de nós, de salvar a nossa vida e fazer de nós povo do Senhor. Que a tua palavra seja viva e eficaz na nossa vida nesta hora. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Pois bem, a partir deste tema da Páscoa, a gente discorre um pouquinho sobre isso, sobre como Deus faz para nos ensinar. Deus é um Deus didático, irmãos. Ele nos ensina de uma forma suave, de uma forma como um professor que tem a sabedoria de fazer com que o conhecimento alcance a mente do seu aluno. E aí ele, nessa dinâmica de ensino, nessa didática de ensino, ele nos ensina verdades espirituais, mais do que a compreensão das coisas de matéria, das coisas deste mundo. Ele revela, ele mostra, ele esclarece para nós verdades da dimensão espiritual, da verdade transcendente do material. E a gente precisa entender isso. Nós precisamos dar espaço para entrar na dimensão do Espírito, porque nós também somos Espírito, e a Bíblia diz que Deus é Espírito, portanto, Ele não está na dimensão material. E aí, as verdades que são de cunho eterno estão neste ambiente, e aí nós precisamos ter a sabedoria, a sensibilidade para sermos alcançados por esta verdade, a verdade de Deus, espiritual, do âmbito espiritual. E aí, já que isso é fato, a grande pergunta que já começa a nos causar em nós uma reflexão é: o quanto dessa verdade do âmbito espiritual eu tenho alcançado? Que nível de compreensão eu tenho tido dessas verdades que transcende a matéria? Será se eu estou conseguindo compreender que o que mais me importa está para além do material? Será se eu estou tendo olhos para enxergar esta verdade? Será se essa verdade está de fato sendo compreensível, revelada a mim?
eu tenho aprendido a verdade de Deus nesse âmbito de liberdade, de liberalidade, de informação de Deus para a minha vida? Às vezes nós estamos tão prisioneiros deste mundo matéria, que de certa forma acaba sendo uma estratégia do inimigo das nossas almas, que a gente se perca mesmo nesse ambiente de matéria, para que a gente deixe de nos apercebermos daquilo que está para além da matéria. E aí então fica essa primeira pergunta: qual é o meu nível de compreensão daquilo que Deus tem tentado revelar a mim? Amém, amém. E aí nós vamos para o povo judeu, que é o histórico, o relato retratado aqui nestas páginas da palavra de Deus. O povo judeu, que havia sido escolhido para viver uma experiência de conhecer Deus e fazê-lo conhecido. Obrigado, já. Eles tinham a responsabilidade de conhecer Deus e fazer Deus conhecido. Melhor assim, obrigado. Essa era o chamado deles. Essa era a responsabilidade daquele povo. Entrar na dimensão de conhecer o seu Deus. O seu Deus não pode ser uma pessoa estranha, mas tem que ser uma pessoa de relacionamento. E aliás, ele gosta disso. E o povo judeu tinha esse privilégio e esta responsabilidade de conhecer o seu Deus e fazê-lo conhecido. Porém, eles se perderam nesse propósito. Eles voltaram a sua visão para o âmbito do corriqueiro, da matéria, do material, do âmbito deste mundo. Perdeu o olhar vertical e se deteve só no olhar horizontal do relacionamento e da vivência e da convivência, só no âmbito material. E aí eles então são levados a ter uma experiência de provocação do próprio Deus no ambiente de cativeiro, para ver a necessidade de levantar o olhar e enxergar o vertical, enxergar o seu Deus. E aí essa é a história que os leva para o Egito, onde eles passam boa parte do tempo que lá passaram sendo escravo. No primeiro momento não, mas no segundo momento tornam-se escravos ali na terra do Egito. E como escravos, como subjugados, eles se tornaram então prisioneiros e perderam então a sua liberdade de produção. Eles foram cerceados nos seus direitos, tolhidos nos seus direitos. Não tinham propriedade e tudo que produziam era para o dono deles, porque eles passaram a ser propriedade daquela nação, escravos daquela nação. Tudo isso num propósito de Deus para chamar a atenção, para requerer deles um olhar vertical, um olhar para cima. Dentro desse contexto, acontece o processo da libertação. Estou fazendo assim uma passagem bem rápida e você conhece essa história, então não preciso me deter em todo aquele processo ali dentro do Egito e aquele momento de escravidão. Aí vem o processo da libertação, depois de transcorrido o tempo do ensino, do grito, da necessidade, do reconhecimento de que uma mão forte precisa vir em meu socorro, porque eu não tenho força suficiente, capacidade suficiente para me libertar disso aqui. Então vem o pedido da libertação, de ser liberto da escravidão, e esse tempo então chega, o tempo de ser quebrado as correntes,
de ser rompido as cadeias que os detinham ali. O jugo então é quebrado, é rompido, e o grito que estava entalado na garganta, ele ressoa, o grito de pedido de ajuda, o grito de busca de liberdade encontra um eco, e Deus vem e com mão estendida e braço forte, Deus levanta e tira o seu povo daquela situação, daquele quadro, daquele cenário. Então, esse é o processo para efetivar. E aí, como que isso aconteceu? Como esse processo se deu? De que forma que isso aconteceu? Ali, o resgate, a quebra dos grilhões que detinham aquele povo prisioneiro. Como esse processo se dá? E aí está a didática de Deus. Aí está a forma de Deus agir, a estratégia de Deus. Ele chama o povo e dá um ordenamento, uma cartilha, uma orientação. Ou seja, ele diz, no 10º dia do mês, que aquele mês, Nissan, passa a ser o primeiro mês do ano, passa a ser o mês mais importante no calendário judaico. No 10º dia, vocês selecionam e separem um cordeiro, põe ele à parte. No 14º dia, portanto, 4 dias depois, você vai sacrificar esse cordeiro. Detalhe, é um cordeiro sem defeito, macho, de 1 ano. Não era para ser refúgio, não era para ser alguma coisa descartável, mas era para ser alguma coisa de valor, que de fato expressava a importância na vida daquele animal para o seu proprietário. Então, as condições vão sendo traçadas ali. 4 dias, separar esse cordeiro de 1 ano, e que tem essas características de ser sem defeito, macho. E aí, nesse 14º dia, ao cair do dia, no final da tarde, no crepúsculo do dia, ele seria sacrificado, seria morto. A faca lhe romperia a jugular e ele jorraria o seu sangue, que era para ser colhido esse sangue e molhado um pano e passar nos umbrais da porta, ali nas laterais, e em cima a marca do sangue do cordeiro que havia sido sacrificado ali. E esse cordeiro deveria ser então preparado para ser o alimento. E aí se faria assaria aquele cordeiro. Não poderia ser de outra forma, nem cozido e nem poderia ser comido cru, mas teria que ser comido nos moldes do ordenamento que Deus estabeleceu. O alimento do cordeiro, o cordeiro se tornaria o alimento. Então o cordeiro tem ali 2 funções, uma função de ceder o seu sangue para marcar os umbrais da porta, mas também o cordeiro tem a função de alimentar a pessoa que teria esse cordeiro sacrificado. Vai percebendo, vai conseguindo ligar os pontos aí, e você já vai ser abençoado. Pois bem, naquela noite, na noite daquele dia, o anjo da morte passaria por toda a terra do Egito, mas na casa em que tivesse o sangue nos umbrais da porta, o anjo da morte passaria por cima. Daí vem a palavra pachá, saltar por cima, desviar, não entrar ali. Pachá, daí que é transliterado para nós por Páscoa. A Páscoa é o significado do efeito de passar por cima e livrar aqueles que estivessem naquela casa, que nos umbrais daquela porta estivesse marcado com o sangue do cordeiro que havia sido sacrificado naquela tarde. Enquanto estavam ali dentro se alimentando do cordeiro, o anjo da morte estaria ceifando as vidas de
todas as casas aonde não houvessem a marca do sangue do cordeiro. E numa representatividade, o primogênito é quem seria ceifado, tanto do animal quanto da pessoa. O anjo da morte faria como assim o fez naquela noite, e ele pulou, saltou, evitou, passou por cima da casa que tinha os umbrais marcados com o sangue. Vidas seriam poupadas, porque a vida do cordeiro já havia sido sacrificada. Então, o sacrifício daquele cordeiro trazia o livramento sobre aqueles que estavam no interior daquela casa. É o chamado cordeiro sacrificial. É o cordeiro que é sacrificado, morto, para que alguém não seja. Em Êxodo 13, 14, nós lemos: se no futuro, Deus já orientando Moisés, se no futuro o seu filho perguntar: o que significa isso? O que significa esse memorial, que se tornou um memorial eterno? O que significa matar um cordeiro e colocá-lo nos umbrais? O que significa isso? Aí ele diz: você responderá a ele: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Nós somos libertos. Os laços, as correntes, as cadeias foram rompidas e nós fomos libertados por conta desse episódio. Isso tem representação para nós. Essa era a história que deveria ser perpetuada, compartilhada dia após dia, o dia da libertação. O laço da escravidão foi quebrado, foi rompido e houve liberdade, celebrado de geração em geração. Esse era o ordenamento bíblico. Por anos, o Senhor Deus estava ali familiarizando as pessoas, as famílias, com uma verdade. Você vai treinando, adestrando, equipando ali, dia após dia, faz isso, tira a casaca, põe a casaca, tira a casaca, põe a casaca, tira a casaca, põe a casaca. É um treinamento, um adestramento, um preparo para se equipar, para enfrentar ou para compreender uma verdade espiritual. Eu costumo dizer, já disse aqui algumas vezes, Deus se utiliza de verdades de grandeza menor para nos ensinar verdades de grandeza maior. Ele pega algo compreensível, algo acessível, algo que faça sentido para nós e leva-nos ao entendimento desta verdade. Quando a gente entende, ele diz: você entendeu? Diz: entendi. Pois bem, potencializa essa verdade para você agora compreender a verdade de grandeza maior. Deus tem uma didática muito especial para nós. E aí aqui, neste ensino, neste propósito, neste ato, ano após ano, Deus vai familiarizando aquele povo, o judeu, naquele conceito judaico de religião, o que é que representava, o que significava. Ele vai se familiarizando com um livramento de escravidão do Egito para a terra prometida, para onde eles vão ao saírem de debaixo da escravidão. Então, Deus vai liberar verdades espirituais a partir de verdades materiais. Pega isso. 1500 anos se transcorre, se discorre, vai, passa 1500 anos, até que na tarde de sexta-feira, na cidade de Jerusalém, ali
nas imediações da cidade. O Cordeiro de Deus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, é sacrificado. O Cordeiro sacrificial encontra o sentido real daquilo que vem sendo mencionado, vivenciado, compartilhado durante anos, décadas, centenas, milhares, mais de 1000 anos. E aí, naquele dia, o sangue de Jesus é vertido, o Cordeiro de Deus é oferecido em sacrifício na cruz do Calvário. O sangue do Cordeiro é derramado. E agora este sangue, uma vez derramado, ele já não é mais com a finalidade de passar nos umbrais da porta das casas das pessoas. Mas o sangue agora vertido pelo Cordeiro é santo para passar nos umbrais da vida de cada pessoa. Cada pessoa precisa ter nos umbrais da sua vida a marca do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Colocado na nossa vida, do ser humano, todas as pessoas, indistintamente, não importa a classe social, não importa onde mora, não importa o que faz, todas as pessoas precisam ter o sangue do Cordeiro nos umbrais da sua vida, marcado em si, porque Ele é o Cordeiro sacrificial do Senhor. É Ele que liberta, já não mais da opressão do Egito, mas é o sangue que liberta da opressão do pecado. É o sangue do Cordeiro que traz agora um significado de vida. Ele abre a dimensão dos céus, ele muda o destino, ele muda a sorte da pessoa, ele agora revigora a vida verdadeira, real, intensa na vida da pessoa que tem a sua vida marcada pelo sangue do Cordeiro sacrificial, o Cordeiro de Deus. Nós temos os grilhões quebrados, não os grilhões de alguém que faz a gente estar subjugado, humanamente falando, mas ele quebra o poder, a força do pecado sobre a vida do ser humano. Há um termo bíblico lá em Deuteronômio: céus de bronze e chão de ferro, fazendo alusão a uma esterilidade. A Bíblia diz que Deus rasga os céus de bronze e fende o chão de ferro. Ele quebra com a esterilidade espiritual, ele quebra com a cegueira espiritual, ele acende a luz. Eis que a luz brilhou nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela, porque a luz é mais forte, ela é a luz que esclarece, que ilumina, que quebra os grilhões. Ele veio para libertar os cativos, para trazer vista aos cegos. Ele veio para mudar a nossa sorte, para tirar-nos de debaixo da escravidão, do domínio das trevas. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Nós fomos tornados herdeiros das promessas eternas. Nós nos associamos, nós ganhamos a nova natureza. A natureza divina se instala em nós. Nós fomos quebrados da vã maneira de viver para viver uma vida nova, uma vida de novidade. O Cordeiro de Deus opera em nós o verdadeiro sentido da libertação, do pachá, do pular por cima, do evitar a morte, porque a ira de Deus, a mão de Deus está estendida sobre a vida de
todo ser humano que ainda permanece debaixo da condenação do pecado. A ira de Deus ainda não foi aplacada. A única coisa que aplaca a ira de Deus na vida do ser humano é o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta da vida da pessoa. Quem não tem em sua vida a marca do sangue do Cordeiro, ainda está debaixo da condenação, da ira de Deus. Misericórdia, Deus! Misericórdia, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele viu aquele homem gracioso, o homem que era Deus, que se faz humano, para trazer a mensagem dos céus aos humanos, para falar de igual. Quando João vê aquele homem e diz: ali está a solução da humanidade, ali está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E é ele, batiza Jesus, e tem todo aquele episódio que a gente conhece. A morte de Jesus nos trouxe vida. Ele pagou o preço que a promissória que era contra nós foi rasgada na cruz do Calvário. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Quem nos separará do amor de Deus? A morte, a fome, a nudez? Como diz a palavra, nós somos entregues à morte todos os dias, mas nós fomos amados, cuidados, zelados, buscados. Ele deixou o esplendor da sua glória para vir buscar o ser humano, para vir buscar a mim, para vir buscar a você, que às vezes nos achamos tão cheios de justiça, mas a Bíblia já diz que é um trapo de imundícia aquilo que nós dizemos e evocamos em nosso favor como sendo a nossa justiça. O anjo da morte passa por cima de nós quando nós estamos banhados no sangue do Cordeiro, quando nós nos alimentamos da carne do Cordeiro. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Ele disse isso, e nós precisamos de alimento, o nosso espírito precisa, ele clama, ele grita por necessidade, uma necessidade que só é saciado nele, no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois também Cristo, 1 Coríntios 5:7, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Quando começou a sessão de tortura, já na quinta noite ali, naquele momento, e que transcorre pela manhã da sexta, e todo aquele martírio que nós conhecemos, e todo aquele julgamento humano e falho, que foi julgado, condenado e já executado, tudo aquilo dali não era por acaso. Ali estava cumprindo um projeto que fora sonhado desde a eternidade. É o remédio, é a cura da doença, da morte chamada pecado. Porque a Bíblia diz que o pecado reivindica o seu preço. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós podemos viver eternamente, nós fomos chamados para viver eternamente. Essa é a proposta de Deus. Eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Essa é a proposta de Deus, essa é a expectativa dos céus. Escolhe, pois, a vida. É bem verdade, e lamentavelmente, que nem todos assim se comportam, porque larga é a porta
e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que entram por ela. Deus tenha misericórdia. Bater na porta, depois da arca ter a sua porta fechada, não traz mais salvação. A Bíblia diz: o tempo que nos é dado chama-se hoje. Hoje, se ouvires a voz de Deus, se der ouvido à voz de Deus, a vida pode ser mudada, o destino pode ser alterado. Que verdade magnífica, que verdade esplêndida. Deus bondosamente compartilha de uma forma didática, de uma forma compreensível, de uma forma maravilhosa para nós. Ainda que obtuso como somos, ainda há em nós suficiente conhecimento para entender essa verdade e nos posicionarmos quanto a ela. O profeta Isaías diz: quem deu crédito na nossa pregação? E a quem foi manifestado o braço forte do Senhor? Quem acreditou na mensagem? Quem foi alcançado pela mensagem? Quem deu espaço no seu coração? Quem foi terra fértil? Quem produziu a 30, 60 e a 100 por um? Quem entrou na esfera da fé? Quem desceu, se despiu das resistências? Quem deixou as suas armas, os seus argumentos, as suas argumentações mentais? Quem que abriu mão disso para dizer: eu creio nessa verdade, eu aceito essa verdade. Essa é a verdade que transforma, irmão. Essa é a verdade que muda destino. Essa é a verdade que é proclamada. Há 2000 anos, Deus tem tido misericórdia e anunciado o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Há um significado novo para compreendermos esta questão da Páscoa. E uma coisa magnífica, especial, tremenda, é que o Cordeiro lá, na simbologia, o fim dele era o extermínio. Na realidade, na versão real, para onde tudo isso estava jogando luz, todos esses anos, não era o cordeiro pelo cordeiro, não era o animal pelo animal, mas a visão de Deus já enxergava toda vez que um cordeiro era sacrificado, todas as vezes que um sangue era marcado às portas, ali o universo, os céus estavam enxergando o dia da sexta-feira. Ali, naquele ato simbólico, naquele ato sacrificial, pequeno, material, estava lançando luz sobre uma verdade que transcendia aquele conhecimento. Eles não entendiam ainda, não tinham informação suficiente para compreender que ali estava simbolizando um dia, numa sexta-feira, em que lá nas terras de Jerusalém, o Cordeiro verdadeiro, para quem aquilo dali lançava luz, o Cordeiro de Deus seria sacrificado uma vez só, e o seu sangue seria eficaz, suficiente para trazer vida eterna a toda a humanidade que assim desejar, a todos. Então cada cordeiro morto era uma lembrança, era uma alusão ao Cordeiro de Deus que estava preparado para subir ao madeiro e ser entregue definitivamente, uma vez por todas. Agora, o que é maravilhoso, como eu dizia, é que
ainda que isso tenha acontecido naquela sexta-feira, 3 dias depois, no domingo pela manhã, acontece o mais inusitado, o ato mais tremendo, o rompimento, a morte que detinha Jesus, ela não conseguiu mais deter. E no domingo pela manhã, ela solta Jesus. E Jesus vence a morte, pega as chaves da vitória do inferno e ressuscita no domingo pela manhã. Ele ressurge, o Cordeiro de Deus vivifica, ele está vivo, ele volta à vida, ele vai agora conviver com aqueles que foram salvos, foram poupados. Ele vem para conviver com os seus, para tornar-se rei deste povo, para levá-los às mansões celestes, às moradas eternas. Ele é o Deus que vem e busca e não nos deixa órfão, mas ressuscita para conviver com o ser humano. E a Bíblia diz que ele está vivo. As pessoas viram. 40 dias depois da morte e da sua ressurreição, 10 dias antes da festa, da segunda festa. Como é que era o nome da segunda festa? Festa de Pentecostes, festa das primícias. 10 dias antes, ele leva as pessoas no monte ali próximo de Jerusalém e diz para eles: olha, estou indo para casa que também passa a ser tua, e eu vou preparar lugar para vocês. Aguenta firme, não desespere e não abandone a fé. Aguenta firme. E eu venho buscar vocês. Antes eu vou mandar uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, vai descer, vai fazer companhia com vocês. E a Bíblia diz que ele conversando aqui e dali, aqueles homens ali em relacionamento com ele, vê quando a força da gravidade é vencida e ele começa a sair do chão e vai se elevando às alturas, até que uma nuvem o encobre. E eles ali estão ainda desejosos de ver como um adeus que não queria que existisse, como um tchau, como espere até daqui a pouco. E aí a Bíblia diz que 2 varões, 2 anjos se colocam perto dele e dizem: ei, varões galileus, este Jesus que vocês estão vendo, viram ser assunto aos céus, da forma como vocês viram ele subir, ele vai voltar, ele voltará. Vai ter um dia, irmãos, vai ter um dia que um chofar vai abrir o som magnífico, ao som da trombeta. A Bíblia diz que a comitiva celestial vem buscar os que creram, os que ousaram crer, os que tiveram sangue nos umbrais da sua vida e que a morte já não tem mais poder sobre eles. Ao som da trombeta, ao som do alarido de Deus, ele vem buscar os dele. Os anjos disseram isso, a palavra confirma isso. 10 dias depois, a festa de Pentecostes, acontece algo extraordinário, algo inusitado. Ao som, parecia o som de um vento impetuoso, um ser extraordinário chamado Espírito Santo de Deus. Ele vem e desce sobre aqueles homens que estão ali no cenáculo em Jerusalém. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí vocês vão ser minhas testemunhas. Essa notícia não vai ficar só na mente e no coração de vocês.
Vocês vão virar assim propagadores deste evangelho, anunciadores desta verdade, no poder e na unção do Espírito de Deus. Ele está conosco, é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem cuida de nós, Ele é o penhor de que aquilo que está prometido, de buscar, vai se cumprir, vai se efetivar. É a promessa de um Deus que não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Pois bem, o que é a Páscoa então? A Páscoa agora ganha um novo sentido. Ela dá sentido para a nossa vida. Ela nasce num contexto de uma religião judaica, mas ela ganha uma dimensão nova no contexto de uma religião cristã. É a libertação do povo, já não mais do âmbito material, mas agora a libertação do âmbito espiritual. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, você é livre, nós somos livres. Para a liberdade foi que Ele nos libertou. Os grilhões que nos detinham foram quebrados. Nenhum mal mais tem força e poder. A morte já não pode reivindicar mais nada a respeito de nós, porque nós fomos transformados, lavados. O sangue do Cordeiro estão nas nossas vidas, e nós nos alimentamos do Cordeiro a cada dia, todo dia, a todo tempo, porque é o prazer dele e é a nossa alegria estarmos saciados pelo Cordeiro de Deus, que é o nosso alimento, alimento da nossa alma, do nosso espírito.